Olá, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de história? Hoje, nosso último capítulo, capítulo 16 do nosso livro, vamos falar sobre o conteúdo, o assunto deste capítulo, a história dos meios de comunicação, os diferentes tipos de meios de comunicação e as invenções que facilitaram a comunicação. Vamos lá? O título é Comunicando ao longo do tempo. E na abertura, né, que se encontra aí na página 90 e 91, nós temos uma história em quadrinho, né? Tirinhas. Vamos ler? As aventuras de Ítalo em um dia em que ninguém conseguiu se comunicar. Interrompemos nossa programação para dar uma notícia importante. Ao longo da semana, o número de pessoas que não estão conseguindo se comunicar está aumentando. Recebemos uma informação de que cada vez mais as pessoas estão perdendo a capacidade de conversar umas com as outras. As pessoas não estão conseguindo escutar os professores, participar das reuniões, no trabalho, etc. Ninguém sabe ao certo motivo, mas as coisas estão bem complicadas. Elas também não estão conseguindo comprar remédio. Autoridades estão preocupadas. O governo tentou fazer um pronunciamento, mas muitas pessoas não conseguiram entender o que eles estavam querendo dizer. Diferentes formas de comunicação foram observadas depois desse episódio. Algumas pessoas estavam fazendo desenhos, enquanto outras esculpiam símbolos. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Então é um jornal, né? E foi aí relatando o que estava acontecendo através dessa história em quadrinho. Trocando ideias. Esse trocando ideias, ele é todo pessoal. Vamos lá. Como você imagina que seria o mundo sem comunicação? Se você não conseguisse ligar uma pessoa, para o outro, não conseguisse falar, não tivesse internet, não existisse correio, né? Lembra o correio? Meio de comunicação também, que enviava carta, enviava não, envia ainda. Mas com a tecnologia nós deixamos de utilizar e usamos mais aí a internet. Mas e se nós não tivéssemos nenhum meio de comunicação? Como vocês acham que seria? Segundo quadradinho. Quais são os benefícios da comunicação no dia a dia das pessoas? Qual é o bem que nos traz a comunicação? Terceiro quadradinho. Quais meios de comunicação você utiliza? Então, no seu dia a dia, quais são os meios de comunicação que vocês mais utilizam? Responda aí, ok? E agora vamos dar continuidade, vamos entender um pouquinho mais aí sobre a comunicação, como era antigamente e como tudo se iniciou. Comunicar é preciso. Como você percebeu, na abertura do capítulo, a comunicação é necessária para o desenvolvimento de diversas atividades realizadas pelos seres humanos. Desde o começo da história da humanidade, as pessoas precisavam criar formas para se comunicar umas com as outras. Os primeiros seres utilizavam gestos e ruídos para alertar sobre uma situação de perigo, como a aproximação de um animal feroz, ou quando encontravam um alimento, por exemplo. Então, antigamente era bem mais difícil aí a comunicação. Além disso, nos primeiros agrupamentos humanos existia comunicação por meio de pinturas. Observem aí ao lado, tem uma pintura, que é a pinturas rupestres, ok? Esses desenhos eram uma maneira de registrar situações que aconteciam naquela época, transmitindo conhecimento e crença daquelas pessoas. Então, através desse desenho, era como eles se expressavam e se comunicavam. E era passado os conhecimentos, tá? De geração
para geração. Com o passar do tempo, a linguagem oral, né, a falada, foi desenvolvida. Ela tornou possível trocar ideias e informações entre os membros da comunidade, por meio da fala associada a gestos. Até hoje, quando nós estamos conversando, até aqui a tia dando aula, vocês observam que a tia está fazendo gestos com a mão, mexe com a mão, isso daqui é gesto. Então, antigamente, como quando se começou aí a primeiras pronúncias, né, a fala oral, ó, a linguagem oral, se usava muito os gestos junto, para que o outro conseguisse entender. Tá? A linguagem oral permitiu a transmissão de saberes, ideias e crenças por meio de histórias contadas pelas pessoas ao longo de milhares de anos, também chamadas de tradições orais. Então imagine aí, as pessoas foram passadas de geração para geração, todo o conhecimento, né, toda a história, e chegou um momento que começou aí a linguagem oral. Então as pessoas não estavam mais desenhando, elas estavam falando. Olha que legal. Né? E foi passando. Então ela queria passar todo esse conhecimento que ela tinha sobre a época, que era por escrito, por imagem, por essas pinturas rupestres, através da fala. Nós temos aí um texto para ir além. E nele nós temos algumas questões para responder que nós vamos fazer agora, tá? Você estudou que antes do desenvolvimento da escrita, uma das principais formas de comunicação era a transmissão das informações por meio da fala. Então, primeiro veio a fala para depois escrever, ok? E até hoje, se vocês observarem, uma criança, ela começa escrevendo, já ali o nome dela, ou ela primeiro fala? Antes da gente ir para a escola, né, pro prézinho, ali pro maternal, vocês já começam a falar, a desenvolver, e depois que vem a escrita. Então isso daí já é, ó, de muito tempo, tá? Nos dias de hoje, esse tipo de transmissão ainda é comum, é o que a tia acabou de falar. Quem nunca ouviu uma história sobre algum fato ocorrido no passado e escutou algum ensinamento? Acho que todos vocês, o pai ou a mãe, né, já sentou, já começou a falar de algum fato, contar alguma história vivenciada ou por eles, ou até mesmo por avós, bisavós aí. A oralidade serve para que as comunidades conservem, sua cultura e história, que não estão escritas em livros, mas sim guardadas na memória das pessoas mais velhas, que transmitem seus conhecimentos e costumes para as mais novas. Dessa forma, a comunicação oral estabelece uma conexão entre o passado e o presente. Em algumas comunidades africanas e afrodescendentes, os responsáveis por receber e transmitir a história, os ensinamentos e a cultura em geral são os griots. Essas pessoas são consideradas guardiãs da cultura e da memória. Assim, eles repassam tradições e acontecimentos para as gerações futuras, por meio de narrativas, cantigas, poemas e outros gêneros que utiliza a fala. Agora nós temos aí, de acordo com o texto, responda aos itens a seguir. Qual foi a importância da oralidade para a sociedade que não dominavam a escrita? Então, primeiro começou lá os desenhos, né? Depois a fala, os gestos. E qual é a importância da oralidade? Por meio da oralidade, as sociedades preservaram suas histórias e conhecimentos. Isso até hoje. Com isso, eles garantiram a transmissão de seus conhecimentos para as novas gerações. Histórias da nossa família, vamos falar da família para vocês poderem entender. História da nossa família não tem escrito, né? Pode ser que alguma família tenha aí livro contando a história, mas são poucos. Não tem livro. Então, como que é a forma de vocês conhecerem sobre pessoas aí da gerações mais velhas de vocês? Através da fala, através de contos, né, que a família
irá falar para vocês. Vai sentar, vai falar, olha, teve uma vez que aconteceu isso, uma ocasião aconteceu isso em uma reunião de família, olha, o seu avô viveu, presenciou tal coisa. Então, através da oralidade, passando as histórias, o conhecimento, ok? Questão B. Registre nas linhas a seguir alguma história que foi transmitida oralmente dos seus familiares para você. Depois compartilhe com a turma a história escolhida e veja quantas histórias foram transmitidas oralmente. Então escolha aí algum fato, tá? Pode ser coisa curtinha para vocês colocarem aí, que ocorreu, né? E foi contado, foi transmitido para vocês de algum familiar. Então ela é pessoal. A página 94 é para pular, tá? Seria uma dinâmica que nós iríamos fazer em sala de aula, ok? Que teria que estar todos juntos. Então, essa página, a página 94, vocês podem simplesmente pular. Página 95. O desenvolvimento da escrita, a invenção da escrita ocorreu há 6.000 anos. Então, vamos lá. O desenvolvimento aí da escrita, como ocorreu? Quando ocorreu? Há 6.000 anos. Essa forma de comunicação começou com o uso de símbolos para registrar as negociações comerciais e divulgar as decisões políticas e leis. Então, começou tudo por desenho, depois a fala. Vão acompanhando aí a comunicação, de onde começou e onde nós estamos agora, tá? Desenhos, fala, gestos, escrita. Mas a escrita não era já as letras, eram através de símbolos. Observem aí essa imagem que o livro nos traz, que é a escrita cuneiforme, que é considerada o sistema de escrita mais antiga do mundo. Observem aí, a forma de escrita mais antiga do mundo. Só de olhar, vocês conseguem entender alguma coisa? Não, né? Alguém tem que traduzir, alguém que entenda teria que traduzir para nós. A escrita também servia para registrar acontecimentos importantes, os ensinamentos religiosos e costumes e as tradições. Além disso, a escrita permitiu que muitas informações fossem registradas, possibilitando a comunicação à distância, uma vez que o material escrito poderia ser enviado para diferentes lugares, onde seria lido e compartilhado entre as pessoas. Porém, no passado, poucas pessoas sabiam ler e escrever, então apenas parte da população de um lugar conseguia compreender as mensagens escritas. Muitas vezes o que acontecia? Quem não sabia ler pegava, né, aquela escrita, o papel, enfim, o que fosse escrito, mostrava para alguém que sabia e a pessoa lia para ela, tá? Mas no começo aí vocês perceberam que muitos não sabiam ler. Temos ainda? Sim, temos uma quantidade aí, né, no Brasil, de pessoas que não sabem ler, mas é bem menos, né, a quantidade do que naquela época, nesta época aí, que começou o desenvolvimento da escrita. Questão 1, na página 96. Observe a imagem das pinturas rupestres, feita onde atualmente se localiza o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Olhe aí. Dá até para imaginar o que é, né? Olhar e falar, ali parece isso, aqui parece, né? Essa outra coisa. Mas dá para entender 100%? Não. Por que os seres humanos desenhavam em paredes de cavernas? Lá no primeiro texto, né, nós vimos isso daí. Por que eles desenhavam? Porque eles tinham necessidade de comunicar a outras pessoas situações que aconteciam no seu cotidiano. Então, um olhava para o outro e queria se comunicar, mas como ainda não tinha, né, a fala, não tinha fala desenvolvida naquela época, não tinha como escrever, então eles desenhavam, ia mostrando e um conseguia entender, compreender o outro. B. Além das pinturas em cavernas, que outras formas as pessoas da
pré-história utilizava para se comunicar. Então, além das pinturas, as pessoas utilizavam o quê? Ruídos e gestos. Né? Mostrava o desenho, fazia sons ali e gestos, igual a tia está fazendo aqui agora, para alertar sobre situações de perigo. E também quando eles achavam alimento. Para avisar outro, né, dali da família deles, era gestos ou ruído, chamando a atenção para eles irem até aquele alimento que eles encontraram. Ou se tinha algum perigo, eles acenavam, fazia de tudo para alertar as pessoas que estavam ali com eles. Questão 2. Por que a invenção da escrita foi importante para a humanidade? E aí, por quê? Porque ela possibilitou que diversas informações fossem registradas e passadas para diferentes povos. Então, até hoje, ela é muito importante. A escrita é muito importante, tá? Ela possibilita que nós passemos várias informações. O livro de vocês, alguém escreveu, né? Onde passa conhecimento, onde passa o conteúdo aí para vocês, ok? Então, é muito importante. Tipos de comunicação. Vamos lá. Então, a gente viu aí como tudo começou no meio da comunicação, né? Desde lá dos desenhos rupestres, como que foi a evolução. E agora nós vamos ver tipos de meios de comunicação. Ao longo da história, os seres humanos inventaram instrumentos para facilitar a comunicação. Eles são chamados de meios de comunicação e podem ser classificados em 2 tipos. Olhem aí, dentro do tipos de meio de comunicação tem a comunicação individual e comunicação de massa. Individual, nós já sabemos, né? Individual, sozinho, uma única pessoa. E a de massa, como que é? Então vamos lá. Os meios de comunicação individual permitem a troca de mensagem entre poucas pessoas, né? 2 pessoas ali, eu mando para alguém, estou sozinha, mando uma mensagem. Alguns desses meios são cartas, bilhetes, cartões e telefones. É o que eu falei. Eu estou sozinha, escrevo e mando, tá? Então é individual ali, eu peguei e mandei para outra pessoa. Ou até mesmo para 2 pessoas, mas eu estou sozinha realizando ali o que eu estou querendo enviar para outra pessoa. Livro, jornal impresso, televisão, rádio e internet são meios de comunicação de massa e tem como objetivo divulgar informações a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, jornal. Quantas pessoas estão lendo o mesmo jornal? Lendo a mesma informação? Internet. Vamos falar aí sobre rede social, tá? Quantas pessoas naquele mesmo momento não estão lá no Instagram? Né? Então é um meio de comunicação. Televisão, novela, né? Teve uma época que novela todo mundo parava para assistir. Então, quantas pessoas, milhares de pessoas estavam paradas assistindo a televisão? Então, esses meios são meios de comunicação de massa, onde muitas pessoas, ao mesmo tempo, estão vendo aquela informação. Ok? Nesses meios de comunicação, as mensagens são produzidas para o público de uma ou mais região, de um país, de vários países ou até do mundo inteiro. Algo que está passando no jornal. Lá em São Paulo pode passar aqui no Nordeste, né? Em Alagoas, né? O mesmo jornal, o mesmo conteúdo naquele mesmo momento. Então, pode se passar aí de país, de estado, né, inteiro, ok? E nós temos 2 exemplos aí, ó, que fala sobre a televisão, né, que tem o filme dos Minions, que é uma comunicação de massa, e tem um homem no celular, que é a comunicação individual. Agora, vem aqui falando para nós sobre as invenções que facilitaram a comunicação ao longo do tempo. Então, aí, como que começou? Qual foi a primeira máquina, né, invenção de comunicação?
E hoje em dia, lembra que eu falei no começo? E hoje em dia, qual é o meio de comunicação aí mais utilizado? Vamos lá. Ao longo dos anos, os meios de comunicação foram evoluindo. Isso permitiu a transmissão mais rápida das informações. Essas mudanças estavam relacionadas ao avanço tecnológico, tá? De cada época. Veja a seguir alguns meios de comunicação que facilitaram a transmissão de mensagens ao longo da história. Então, nós temos aí a máquina de impressão tipográfica, tá? A máquina de impressão tipográfica era uma espécie de impressora que produzia letras sobre os papéis. Essa máquina deu origem à imprensa moderna. Ela é considerada uma revolução na impressão de livros e jornais, pois antes dessa invenção era necessário que cada cópia de livro ou jornal fosse feita manualmente. Então, a primeira máquina de impressão foi essa daí, tá? Tipográfica. Olhem e observe. Bem esquisita, né? Precisava também da pessoa ali do lado manual, ali mexendo, mas não precisava ser escrita à mão mais, tá? Depois teve o telégrafo, né? Que foi o primeiro aparelho utilizado para transmitir e receber mensagem a longa distância, só que era por meio de código, não era letras, era um código, tá? Ele foi criado nos Estados Unidos e facilitou a comunicação, já que informações eram passadas de forma rápida e segura, ok? E depois, nós tivemos aí o telefone, um dos primeiros meios de comunicação que utilizaram a linguagem sonora, né, a fala, foi o telefone. Ele permite a comunicação entre pessoas em locais diferentes. Então as coisas já começou a melhorar aí, né? Esse telefone diferente, porém, já começou a melhorar a comunicação. O rádio, ó, veio em seguida, também utiliza a linguagem sonora. Então, na época desse rádio aí, tudo era nele. Então, se reunia várias pessoas da família, às vezes tinha apenas um rádio. E se reunia, às vezes era até assim, várias casas, se reunia tudo em volta ali do rádio para escutar. Por quê? Era novidade, era o que eles tinham para ter informações, para saber, né, sobre tudo. Então, nesta época, a gente falou de história que foi contada. Meu pai conta isso, né? Que os avós dele falavam dessa forma que eu estou falando para vocês, que vinham vários, né, de casas vizinhas e ficava ali só para escutar, ok? Suas programações conquistaram pessoas em diversos países, inclusive no Brasil. Então tudo era ali a audição, escutando. Era aquele silêncio só para escutar o rádio falando. Depois do rádio veio a televisão. Um dos primeiros modelos de televisão foi montada na Escócia. No começo, as imagens dos programas de televisão eram transmitidas em preto e branco. A primeira transmissão de imagem colorida só ocorreu anos depois nos Estados Unidos e aos poucos chegou aos outros países. Então, televisão era preto e branco, tá? Não era colorida do jeito que é agora, não tinha essa imagem, não tinha essa tecnologia. E por último, chegou o quê? Por último, e muito importante, vamos falar assim, a internet, que é o que nós mais utilizamos hoje em dia, ok? Sim, tem os aparelhos, né? Tia, mas se não fosse o aparelho, a gente não tinha internet. Ok, mas você tem um aparelho, você quer ter a internet. Nos últimos anos, a internet ganhou muita popularidade. Seu nome vem do inglês e significa rede internacional ao mundial, que conecta computadores, tablets, celulares, olha aí os aparelhos que eu falei, né? Disponibilizando acesso a inúmeros sites com informações sobre os mais variados temas. Então, nós temos hoje em dia redes sociais, nós temos e-mail, nós temos vídeos, né? Temos aí o YouTube cheio de vídeos. Nós temos qualquer tipo de pesquisa, jogo no Google, Google me fala. Então, a internet nos trouxe muita coisa. Quero comprar algo, faço pesquisa de preço na internet.
Hoje em dia, tudo é internet. O jornal, nós vimos aí que lá a primeira impressão, né, do jornal era tudo no papel, manuscrito ali. Hoje em dia, poucos compram jornal ali de papel. Muitos acordam, vão tomar seu café como? Com o tablet do lado, já abre no jornal de preferência, já vai ler ali o jornal. Às vezes, nem ler. Às vezes, escutar, né? Porque tem essa possibilidade. A internet nos traz isso hoje em dia. Se não fosse a internet, no ano que nós estamos, tudo que nós vivemos esse ano, como que seria? Porque 100% nós estamos usando a internet. Comunicação com os pais pelo WhatsApp, usa a internet. A videoaula que eu estou gravando agora é transmitida pela internet para vocês. A nossa aula lá no Meet à tarde, online, né? Online, usa a internet. Então, este ano, nós precisamos, né? Foi preciso aí a internet 100%. Todo meio de comunicação foi através da internet. Tanto visual, áudio, falada, escrita, né? Desenhos, porque no nosso slide tem desenhos, tem imagens. Então, a internet esse ano foi muito utilizada por todos, ok? Página 100 nós iremos fazer agora. Observe as imagens a seguir e escreva I para os meios de comunicação individual e M para os meios de comunicação de massa. Nós temos aí um bilhete, televisão, carta, celular, livro, jornal, site, né? Que aqui é o último, está mostrando até o site do SAS. Nós temos uma carta postal. E aí? Qual que é o individual? Qual que é de massa? Isso mesmo. Televisão, livro, site e jornal é de massa. Qualquer um pode abrir, pode ler, várias pessoas ao mesmo tempo, né? Pode pegar essa informação. Já um bilhete direcionado a uma pessoa, uma carta direcionada. Celular, quando eu ligo para uma pessoa ou mando mensagem para uma pessoa, né? É individual. E o cartão postal também. Ok? 2. Por que a máquina de impressão tipográfica é considerada uma revolução na produção de livros e jornais? E aí? Por que ela revolucionou? Porque ela facilitou a impressão desse tipo de material. Antes, como que era? Manual ali. E depois que ela veio, facilitou. 3. Relacione os meios de comunicação a seguir com a sua importância para o desenvolvimento das sociedades. Então, nós temos 1. Televisão, 2. Telefone e 3. Internet. E nós temos as 3 frases assim. Possibilitou a comunicação entre pessoas de locais distantes por meio da transmissão de mensagens faladas. Permitiu que informações sobre muitos temas e lugares pudessem ser acessadas por pessoas de todo o planeta em tempo real. Possibilitou que pessoas pudessem ter acesso a conhecimentos e notícias por meio da transmissão de imagens e som. Qual que vocês acham que encaixa aí? A primeira, qual que encaixa? Olha lá. Primeiro é o telefone, tá? Possibilitou a comunicação entre pessoas de um local distante. Então, você está aqui, liga para um familiar longe, tá? Porém, mensagens faladas. Você fala, você liga e fala. Do meio é a internet. Permitiu que as informações sobre muitos temas e lugares pudessem ser acessadas por pessoas de todo o planeta. Então, a internet está aí em todo o mundo e você se comunica através dela. E a televisão possibilitou que as pessoas tenham acesso a conhecimentos e notícias por meio de imagens e som. Então, a televisão veio com imagem e sons. Lembrando que no começo era tudo preto e branco. Hoje em dia que está aí a imagem bonita que se tem.
Os meios de comunicação no Brasil. Então, nós aprendemos aí vários tipos de meio de comunicação, né? Eventos que marcaram a história da comunicação, os tipos de comunicação existentes, as invenções. Agora, vamos conhecer aí algumas invenções que chegaram ao Brasil e suas transformações ao longo do tempo. Jornais. Lendo para se informar. Você sabia que durante muito tempo não havia jornais no Brasil? Isso mudou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o território brasileiro administrar o país. Em 13 de maio daquele ano, foi assinado um documento pelo então rei de Portugal, Dom João VI, que permitiu a criação da imprensa e dos jornais. Então, começou o jornal aí em outros lugares, porém aqui no Brasil não. Somente em 1808, então demorou um pouquinho, tá? O primeiro jornal no Brasil foi o Gazeta, no Rio de Janeiro. Muitas ações e decisões realizadas pelo governo eram divulgadas por esse meio de comunicação. No começo, os jornais eram mais destinados a isso, tá? A parte política, a parte do governo, era isso que os jornais relatavam, contavam para todos, ok? Os jornais impressos na Inglaterra, lá no começo, né? E depois enviado para o Brasil por meio de navio. Foi assim que tudo começou, ok? Os rádios, nas ondas do rádio. No Brasil, o rádio foi inaugurado em 1922 e se tornou o meio de comunicação mais importante do país até os anos de 1950. Ele mudou a rotina das pessoas, que passaram a acompanhar as programações diárias, como o noticiário, os programas educativos e os musicais. Olha aí essa imagem que a tia falou, né? Que todos ficavam em volta ali do rádio, em silêncio, prestando atenção e escutando. Depois veio a televisão, mudando de canal. A televisão brasileira teve início por volta de 1950. Percebam aí que antes era o rádio, né? Ó, o rádio foi inaugurado em 1922 e foi importante até 1950. Por que foi importante só até 1950? Porque logo depois veio a televisão. Com a chegada dos televisores e o funcionamento da primeira emissora brasileira, a TV Tupi, então a TV Tupi foi a primeira, ok? Com sede em São Paulo. Naquela época, as imagens eram em preto e branco. A programação era curta e servia principalmente para informar e divertir as pessoas com noticiários, programas de entrevistas, telejornal, tá? Ao longo dos anos 1960, cresceu o número de emissoras. Então a primeira foi a Tupi, só existia ela. Depois que veio aí as outras, tá? TV Record, TV Globo, TV Bandeirante, ok? SBT, então só vieram aí depois. A TV Tupi utilizava um indígena, olha aí a imagem do lado, como referência, tá? Como símbolo para fazer referência aos povos indígenas, ok? No início, essa emissora ficava fora do ar boa parte do dia. Então, no comecinho, não tinha programação para o dia inteiro. Era só em alguns momentos, depois que tudo foi crescendo. Somente em 1972, as emissoras do país começaram a realizar transmissão a cores, ou seja, as imagens divulgadas passaram a ser coloridas. Então, TV colorida, a partir de 1972. Avós aí de vocês com certeza chegaram a assistir em televisão preto e branco, tá? Até familiares de vocês, se vocês conversarem, forem atrás, pesquisar, saber como era, com certeza os mais antigos, os mais velhos, vamos dizer assim, assistiram em preto e branco, porque o colorido só veio depois de 1972, ok? E assim, nós finalizamos o nosso capítulo 16 da nossa aula, ok? E vocês farão a página 105 a 107 para correção na aula do Meet. Beijos